Fala galera, 28ª rodada do Brasileirão finalizada, então vamos aí para análise dos resultados dos jogos e da classificação. Então vamos lá, 28ª rodada, empate de Cuiabá e Goiás por 1-1, vitória do Bahia por 2-0, São Paulo venceu o Grêmio por 3-0, Botafogo e Atlético Paranaense empataram em 1-1 e Internacional 7-1 no Santos. Atlético Mineiro perdeu o clássico para o Cruzeiro por 1-0, Flamengo venceu o seu clássico contra o Vasco por 1-0, Bragantino 1-0 no Fluminense, Corinthians e América 1-1 e Coritiba 0, Palmeiras 2. E aí, quais são as perguntas que eu quero responder aqui com essa análise? Se o resultado do jogo do teu time condiz com a qualidade das oportunidades criadas e dos chutes que foram dados na partida, e também se o desempenho do teu time no campeonato como um todo bate com as atuações que ele teve nas suas partidas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para duas estatísticas, a expectativa de gols e a expectativa de gols após o chute. Se você quiser pausar o vídeo aí para dar uma lida, né, nas definições de cada uma dessas estatísticas e o que elas querem dizer, eu não vou entrar em detalhes aqui agora para o vídeo não ficar mais longo do que ele já vai ficar. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a expectativa de gols mede a qualidade da oportunidade de gol e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade dos chutes em si. Então, para cada chute na partida, a gente tem associado uma expectativa de gols, que mede a qualidade da oportunidade daquele chute, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade do chute em si, a dificuldade que o goleiro teria para defender. E aí a gente pode somar esses valores de todos os chutes na partida e projetar um placar diferente, né, em geral, diferente do placar real da partida. Seria um placar baseado na expectativa de gols e um placar baseado na expectativa de gols pós-chute. A gente compara esses placares e a gente consegue tirar algumas conclusões, e é o que a gente vai fazer agora. Então aqui a gente tem os placares reais das partidas. Na primeira coluna aqui a gente tem, né, o placar XG, que seria o placar baseado na expectativa de gols, ou seja, na qualidade das oportunidades que os times criaram. E a gente tem a terceira coluna aqui, que tem o placar PSXG, que é o placar projetado com base considerando também a qualidade das finalizações das equipes. Eu não vou passar um por um aqui, eu vou só pegar um exemplo ou dois que sejam mais característicos para a gente fazer a análise, e aí depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhada em todos os placares ou especificamente no placar do jogo do teu time. Então vamos pegar aqui o jogo mais icônico dessa rodada, que é Internacional 7, Santos 1. Esse é o placar real da partida. Mas se a gente pegar todos os chutes da partida e somar a expectativa de gols de cada um dos chutes, o placar projetado seria 1.6, ou seja, a expectativa era que o Internacional marcasse 1.6 gols com base na qualidade das oportunidades que ele criou, e o Santos 1.8. Então, um placar até melhor para o Santos do que para o Internacional, com base na qualidade das oportunidades criadas. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, o placar do Internacional sobe para 2.4, que mostra que os atacantes do Internacional conseguiram dar qualidade nas oportunidades que eles tiveram, né, aumentando a expectativa de gols. E, pelo lado do Santos, esse número cai de 1.8 para 1.5, ou seja, as finalizações do Santos não foram tão boas a ponto de reduzir a expectativa de gols de 1.8 para 1.5. Então, aí a gente consegue ver para cada um dos jogos a diferença, né, entre placar real, aquilo que os times conseguiram produzir em termos de qualidade de oportunidades, e aquilo que eles conseguiram produzir em termos de qualidade de finalizações. Esse jogo aí a gente vê uma diferença bem grande, né, entre aquilo que o Internacional conseguiu de fato fazer em termos de gols e as oportunidades que ele criou e a qualidade das finalizações. Então agora você pode dar uma olhada aí no jogo do teu time e comparar o placar real com o placar projetado com base na expectativa de gols e na expectativa de gols pós-chute. E a gente pode levar essa análise adiante fazendo o seguinte. A gente tem de novo aqui o placar real das partidas. No slide anterior a gente viu o placar projetado com base na qualidade das oportunidades e da qualidade das finalizações, que é o XG e o PSXG. Agora vamos pensar assim, pegando de novo o exemplo do jogo do Inter. Se esse jogo se repetisse 10.000 vezes,
será que o Internacional ia conseguir converter tantos gols quanto ele fez na partida de ontem? Será que o goleiro do Santos ia tomar tantos gols quanto ele tomou nesse jogo? Então a gente simula cada uma das partidas 10.000 vezes, considerando os chutes dados pelas duas equipes na partida, e a gente consegue ver com base nesses chutes, qual era a probabilidade de vitória de cada um dos times e de empates. E a partir disso a gente também consegue projetar pontuações para os times. A gente sabe que na vida real, um time que perde faz 0 pontos, um time que empata faz 1 ponto e o time que ganha faz 3. Mas quando a gente considera que para um determinado jogo aqui, a probabilidade se esse jogo se repetisse 10.000 vezes, por exemplo, a probabilidade de vitória de um time seria 30%, como foi o caso aqui do jogo do Internacional, 28% de empates e 41% de vitórias do Santos, a gente projeta uma pontuação, que seria aqui 1.2 para o Internacional e 1.5 para o Santos. Se a gente tirar uma média aí, fazendo que 41% das vezes o Santos faria 3 pontos, 28% das vezes o Santos faria 1 ponto, para esses 10.000 jogos, em cada jogo seria como se o Santos fizesse 1.5 pontos. Se a gente levar essa análise para a expectativa de gols pós-chute, considerando a qualidade das finalizações, esses percentuais vão mudar. 61% de vitórias do Inter, 27% de empates e 12% de vitórias do Santos. E aí a pontuação projetada seria de 2.1 para o Internacional e 0.6 para o Santos. Eu vou pegar um outro exemplo aqui que talvez deixe mais claro a ideia aqui. Coritiba 0, Palmeiras 2. Pela qualidade das oportunidades, pela qualidade das finalizações, o Palmeiras foi tão superior ao Coritiba que se a gente faz as 10.000 simulações desse jogo novamente, o Palmeiras venceria em 91% dos jogos e o Coritiba apenas em 1% dos jogos. Com isso, a pontuação esperada do Palmeiras é de 2.8, muito próximo da pontuação 3, que é a pontuação real para uma vitória, já que o Palmeiras foi muito superior e se a gente se imaginasse aí que esse jogo se repetisse 10.000 vezes, o Palmeiras venceria 91% das vezes. E o Coritiba, apenas 1%, então tem uma pontuação esperada aqui muito próxima de 0, que é a pontuação de uma derrota, e a pontuação esperada aqui era de 0.1. Então, agora você consegue olhar aqui como que a qualidade das oportunidades criadas pelo teu time, a qualidade das finalizações do teu time na partida dessa 28ª rodada pode ser traduzida numa pontuação esperada e numa probabilidade de vitória, ou empate, ou derrota nesse jogo, com base na qualidade das oportunidades e das finalizações. E, utilizando essas pontuações esperadas com base na expectativa de gols e com base na expectativa de gols pós-chute, para todos os jogos dos times nesse campeonato, a gente consegue ver se os times estão performando melhor do que o esperado, ou se eles estão desempenhando abaixo do esperado, ou se está mais ou menos igual, a expectativa com a realidade. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Botafogo, que também é um exemplo icônico aí do campeonato. O Botafogo tem 59 pontos, primeiro colocado. Se a gente fosse considerar as oportunidades que o Botafogo criou e que os times adversários do Botafogo criaram nas partidas contra o Botafogo, a expectativa era que o Botafogo tivesse 35,4 pontos. Isso mostra que o Botafogo venceu mais partidas do que o esperado, com base na qualidade das oportunidades que ele teve e que ele deixou os times adversários criarem. E se a gente for considerar a qualidade das finalizações, a pontuação do Botafogo esperada sobe um pouquinho, para 38,5. Se a gente olhar as diferenças aqui, de 23 pontos e aqui de 20 pontos na expectativa de gols pós-chute. Então, essas diferenças tão grandes que o Botafogo conseguiu mostram que os atacantes do Botafogo estão conseguindo marcar mais gols do que o esperado, eles estão aproveitando melhor, acima da média, as chances de gol que eles têm, e também que o goleiro do Botafogo está evitando mais gols do que o esperado. Ele toma menos gols do que o esperado, está tendo uma performance em geral muito boa no campeonato. A gente pode pegar um outro exemplo aqui, que é o América, que é quase que o exemplo contrário.
o América tem 19 pontos no campeonato. Com base nas oportunidades que o América criou e deixou seus adversários criarem, a expectativa era que o América tivesse 30,3 pontos, ou seja, 11 pontos a mais do que ele tem hoje. E, com base na qualidade das finalizações, a expectativa era que o América tivesse 26,7 pontos. 7,7 pontos a mais do que ele de fato tem hoje. Então aqui a gente tem os dois extremos. Um time que está performando muito acima da média, que é o Botafogo, e conseguiu aí 59 pontos, sendo que o esperado era ali na base dos 35 a 38 pontos, e o América, que tem 19 pontos, é o lanterna do campeonato, mas pela qualidade das oportunidades e das finalizações que fez nos jogos e deixou os times adversários fazerem, a expectativa era que o América tivesse ali entre 26,7 e 30,3 pontos. Então aqui você consegue olhar agora como que o desempenho do teu time no campeonato como um todo tá. Se tá batendo com aquilo que era esperado ou não. E aqui eu trago uma reclassificação, vamos dizer assim, do campeonato com base na expectativa de gols. Então a gente vai ver aqui que o Bragantino seria o primeiro colocado e na classificação real ele é o segundo colocado. O São Paulo seria o segundo colocado e na classificação real é o 10º colocado. E o Botafogo aqui, por exemplo, que é o primeiro colocado na classificação real, ele estaria em 8º se o critério aí fosse a pontuação esperada com base na qualidade das oportunidades que os times criam no campeonato. E se a gente for considerar aqui a expectativa de gols pós-chute como critério, né, ou seja, considerar a qualidade das finalizações, o Bragantino seria o primeiro novamente, sendo que na realidade ele está em segundo. O Palmeiras seria o segundo colocado, sendo que na realidade está em quarto. Fortaleza seria o terceiro, sendo que na realidade é o 8º. E só para pegar o exemplo do Botafogo novamente, o Botafogo seria o 9º colocado com base na qualidade das finalizações e na realidade é o primeiro colocado do campeonato ao final da 28ª rodada. Então, fechamos aí nossa análise da 28ª rodada, espero que vocês tenham gostado e fica o pedido aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like no vídeo e compartilhar para o YouTube divulgar mais essa análise e falou!